Olá, estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. Eu deixei uma pergunta aqui para o pastor Ricardo, né? O que é uma família com Deus? Bom, nós vemos falando até agora o que é uma família sem Deus e o resultado de uma família sem Deus, né? Quando nós olhamos para a sociedade, tudo isso, nós vemos toda essa questão de violência, criminalidade, destruição e assim por diante. Jesus ele fala assim que uma casa edificada sobre areia, sobre um terreno que não é firme, quando vem o vento e a chuva, ela entra em desgraça e ruína e se destrói. E uma casa edificada na rocha, pode vir o vento, a chuva, a tempestade, ela fica firme. Uma família com Deus é uma família quando ela tem uma base sólida, que são esses valores e princípios aqui que nós discorremos através do programa. Ou seja, esse texto fala de uma simbologia. Vento, chuva, fala de dificuldades que todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade, todo casal passa por crise, toda família tem problema com o filho naquele período da adolescência, ou é um problema de doença, seja qual for. Toda família tem suas dificuldades, suas lutas. A questão é, quando você está baseado em valores firmes, sólidos, verdadeiros, esses valores permitem que a sua família, a sua casa, o seu casamento passem por esse momento de prova e permaneça. Por que nós temos tanto divórcio hoje em dia? Porque todos esses casamentos estão baseados em estruturas mal feitas, né? Estruturas frágeis, né? Se casa por qualquer jeito, de qualquer forma, se junta sem valor, sem aplicação de valor bíblico. O que acontece? No primeira tempestade, na primeira crise, no primeiro problema, aí o abandono. Como diz aquela música, né? Seja eterno enquanto dure. Né? Infelizmente. Infelizmente é assim. Então nós vemos essa destruição. Por quê? Por causa da questão da falta de princípio de Deus. Então quando eu estabeleço, então se você está nos escutando agora, nos assistindo, e você está passando por um problema familiar, uma dificuldade, pense se a sua casa está sendo estabelecida aonde? A rocha fala da palavra, fala de Cristo, fala dos valores. Né? E a minha pergunta é, aonde a sua casa está estabelecida? E em cima disso, pastor, e você que nos assiste, é interessante nós pensarmos que o pastor Ricardo acabou de dizer, uma família com Deus, né, com os princípios de Deus, isso não quer dizer que ela não vai ter dificuldades. Os problemas vêm, a chuva vem sobre a casa do homem bom também, sobre o justo. Só que os seus fundamentos vão estar alicerçados, ele vai saber como lidar com aquela situação. E ali a casa passa a ter ali uma segurança maior. A Bíblia fala, o salmista fala no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam. Né? Aqueles que tentam edificar. Nós precisamos ter a nossa casa edificada no Senhor, na palavra de Deus. Por quê? Porque aí os princípios voltam a predominar. E quais são esses princípios? São muitos. Né? Quais são os princípios? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, vós, marido, coabitai com as vossas mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha a gravidade. Aí os padrões de Deus voltam a ser estabelecidos, como a mulher deve tratar o marido, como o marido deve tratar a mulher. Efésios fala para a mulher ser submissa, coisa difícil hoje. O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. O texto falou ali dos entregando filhos, a ela. Honrarem os pais. São valores que vão sendo colocados no dia a dia. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 128, creio eu que essa também é a resposta ao que é uma família com Deus. A resposta, eu continuo a insistir, telespectadores, a resposta está na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que interessante. A tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, uma família estruturada, o que é uma família com Deus? É uma família que teme ao Senhor. Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal algum alcançará. Ok. Eu creio que esse tema aí, nós vamos ter que gravar mais alguns programas, né? Não acabou nosso tempo ainda, né? Mas eu creio que quem está nos assistindo em casa vai aproveitar muito, né? Esses ensinamentos da Bíblia. Mas uma coisa que o pastor Ricardo falou também, a questão dos filhos, né?
Hoje em dia o pessoal está casando ou juntando, né? Amaziando. E a Bíblia, Deus nos ensina através da Bíblia que é responsabilidade dos pais, né? Até tem um texto, né? Que os filhos são flechas na mão dos pais. Sim, é o Salmo Pastor- 127 Salmo que o 127, pastor né? Leandro acabou de citar aqui há pouco. né? E o que começa errado, Júnior, já está começando errado alguns valores, alguns princípios, alguns namoros, alguns estão sendo estabelecidos, relacionamentos já estão sendo criados, né, estabelecidos de forma errada. Tem gente que hoje começa a se relacionar, um mês depois vai morar junto. Quer Então. dizer, olha que loucura. Sem conhecer um ou outro, sem ter uma relação. Casam-se por interesses. É, Ah, loucura. A questão do relacionamento, principalmente uma pessoa que quer uma estrutura familiar, começa primeiro analisando alguns pontos. Primeiro, a Bíblia diz temor a Deus. Creio que esperar em Deus creio eu, ser a melhor solução. Mas também é importante conhecer alguns princípios. Quem é o rapaz, quem é a moça, qual é a estrutura familiar que ele tem. Mas é uma inversão de valores, pastores. Começa naquele negócio. Este é o genro que o papai desejou, é a nora que a mamãe desejou. Este é o namorado ou a namorada que eu desejo para o meu coração. Mas esquece dos valores bíblicos, dos valores espirituais. Então, o relacionamento deveria começar aonde? De joelho no chão, trazendo para a mente e depois o coração. Mas inverte, começa no coração, traz para a mente e termina no joelho. Agora, olha só, Júnior, pastores, é bom a gente pensar um pouco em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do relacionamento que tem Deus. Qual que é o relacionamento que Deus? Que tem a palavra de Deus. Né? Não adianta você ter uma geladeira e querer ler o manual da televisão. Tudo que você precisa para que a sua família possa viver em harmonia se encontra na palavra de Deus, nesse manual. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Né? Passa muito rápido, né? Quem sabe no futuro a gente aumenta um pouquinho o tempo do programa, né? Mas eu gostaria das suas considerações finais, né? Posso começar com o pastor Fernando? Bem, eu quero que todos os nossos amados telespectadores reflitam sobre o que foi falado aqui nesta noite e que Deus possa falar melhor a cada coração e que as famílias sejam realmente abençoadas, porque este é o desejo do coração de Deus. Eu também quero agradecer a todos que nos acompanharam, a vocês, a parte técnica, toda a equipe, e creio que você também pode colaborar com o nosso programa, enviando sugestões, né, espalhando pela internet os links, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas muitas pessoas. pessoas. Pode citar o site. O site também, já que o pastor Leandro citou, né? É o www.vidacristãemdebate.com.br. Pastor Ricardo. Amém. Eu louvo a Deus por esse programa, pela vida dos pastores. E eu quero deixar um recado a quem nos assiste. Caso você precise de ajuda em relação à tua família, nós como pastores, cada um na sua igreja, na sua comunidade, estamos à disposição para ajudá-lo a buscar de Deus a restauração da sua família. Deus te abençoe. Ok. Obrigado pela participação dos pastores, né? Amém. E até a próxima semana, pessoal.